Olá pessoal, vamos iniciar aqui um novo curso que se chama Tanatologia, Perdas, Luto e o Desenvolvimento do Ser. Meu nome é Pedro, eu sou psicólogo, coach, terapeuta, trabalho com a psicologia clínica e eu tenho uma experiência na minha época de estudante, na minha formação como psicólogo, onde eu passei por diversos projetos que trabalhavam essa dimensão da tanatologia. Tanto o meu laboratório, lá na época na UFC, trabalhava com essa dimensão das perdas da tanatologia, ele se chamava Cosmos, que é o Centro de Orientação sobre a Morte e o Ser, e como também por minha parte, procurei vários projetos, estágios, trabalhos voluntários ligados a essa dimensão da tanatologia, tá certo? Então eu trabalhei com idosos, num abrigo de idosos, eu fiz parte de um trabalho voluntário onde eu acompanhei pessoas com HIV e AIDS, eu visitei casas onde tinham crianças com HIV, eu fiz parte de projetos de extensão, onde a gente visitava pacientes adultos com câncer, naquela época a gente chamava em fase terminal, hoje se chama sob cuidados paliativos. Já fiz parte de um estágio também com crianças com câncer dentro de um hospital de crianças, um hospital referência aqui no Ceará, que é o Albert Sabin, né? E depois que eu me tornei psicólogo clínico, passa a ser parte das minhas experiências do dia a dia essa questão das perdas, do luto, essa questão, né, das separações, dos relacionamentos com essa dimensão do ser humano que evoca esses sentimentos que a perda evoca, né? Uma coisa que é interessante a gente falar aqui num primeiro momento é que toda vida que a gente tem uma perda, toda vida que a gente passa por uma situação de perda, essa perda ela evoca a dor de todas as outras perdas que nós passamos na nossa vida e se por um acaso a gente não tiver lidado com elas, né? Então, por exemplo, uma pessoa que nunca passou por um processo de terapia, nunca passou por um processo de desenvolvimento pessoal, quando ela tem uma determinada perda, aquela perda ela evoca, ela traz à tona, né? Na minha perspectiva, ela traz da mente inconsciente todas aquelas emoções que ficaram acumuladas e que ela de alguma forma nunca trabalhou muito pouco na sua vida, né? Então cada perda ela remete a todas as outras situações, né? E aí a gente tem que ter cuidado de fazer um processo que eu falo sempre, que é a gente não entrar num processo de tornar a perda um sofrimento maior ainda, né? Através da alimentação de pensamentos negativos, da alimentação de emoções negativas, né? Processo que às vezes eu chamo também de se negativar. Você fica dizendo que nada para você dá certo, você fica criando mais crenças negativas quando você passa por uma situação de perda, né? Então deixa eu falar um pouquinho aqui também o que é a tanatologia, tá certo? A tanatologia seria uma ciência multidisciplinar que vai estudar a morte e o morrer, né? Quando a tanatologia surge, ela surge justamente do estudo de pacientes que eram chamados os pacientes fora de possibilidades terapêuticas, os pacientes terminais, né? Teve uma figura muito importante na história da formação da tanatologia, que foi a Elizabeth Kubler-Ross, né? E aí o que é que acontece? Essa pessoa ela era uma médica e ela queria, né, para promover um processo que hoje a gente chama de humanização da atenção a esses pacientes, a essas pessoas que estão passando por situações difíceis. O que é que isso significa? É que muitas vezes para a medicina tradicional, nos anos 40, 50, 60, quando o paciente ele não tinha mais nada que pudesse ser feito do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da medicina clássica, muitas vezes ele era abandonado e não tinha ali mais nenhum tipo de cuidado aquele paciente, né, digamos assim, fora de possibilidades terapêuticas, né? E aí, quando a tanatologia surge, ela surge dessa busca de certos profissionais que queriam promover uma atenção mais humanizada, uma atenção de qualidade, que acreditavam que a medicina poderia ajudar a fazer com que aquele paciente não sofresse tanto, mesmo que ele estivesse nesse processo onde ele não pudesse mais, digamos assim, ser salvo pela medicina tradicional, né? Mas aí a gente entra com perspectivas que hoje a gente conhece como, por exemplo, o alívio da dor, o alívio do sofrimento, o apoio emocional, psicológico e inclusive médico ao paciente, aos familiares, né? Que é justamente daí, desse contexto, que surge toda essa questão
da tanatologia, tá certo? Então a tanatologia evoluiu, né? Hoje o termo que a gente usa é justamente essa área, que é uma área multidisciplinar, que é a área de cuidados paliativos, né? E os cuidados paliativos têm a ver com isso, né? Aquele paciente que não pode mais ter uma perspectiva de uma cura, de um processo de adoecimento, como um câncer, por exemplo, né? Mas aí ele vai receber cuidados no sentido de alívio de dor, no sentido de apoio emocional, acompanhamento psicológico, acompanhamento médico, para que tanto o paciente quanto a família sejam auxiliados nesse momento, né? Que é um momento de bastante dificuldade, né? Então, na minha época de faculdade, eu me lembro que eu acompanhava e tinha grupos, né, de colegas que acompanhavam pessoas que estavam exatamente passando por essa situação, né? Que entraram nos cuidados paliativos e que passavam para nós ali a sua experiência, né? Nós, estudantes de psicologia, buscávamos ouvir a experiência de vida deles e aliviá-los de alguma forma nesse momento, né? Nesse momento tão importante, né? E aí um detalhe interessante é que muitas vezes, por mais que a medicina diga que aquele paciente ele já está num processo, digamos assim, né, de finitude, às vezes esse tempo ele é demorado, né, para cada um, né? Então tem casos, por exemplo, que os médicos dizem que a pessoa vai ter 6 meses de vida e a pessoa já está com 1 ano e meio, 2 anos de vida, né? E ela vai vivendo, né, dentro de uma qualidade possível, mas vai vivendo, vai, né, tendo aquela perspectiva de ter uma experiência de vida um pouco mais saudável, né? E tendo uma expectativa, uma continuidade de vida maior do que o que era esperado pela medicina tradicional, né? E tem casos extremos, né? Tinha uma das pacientes que a gente acompanhava no projeto que eu fazia parte, era acompanhada por colegas, né? Uma dessas pacientes, ela foi colocada nesses cuidados paliativos, ela foi diagnosticada como, digamos assim, terminal, né, pela medicina tradicional, mas ela já estava com 9 anos que estava dentro desse processo. Então perceba que é bastante tempo, né? Então não dá para a gente ter certeza de quanto tempo de vida realmente cada pessoa tem, né? Então se você tem um parente ou se você tem um cliente que está passando por um processo desse, é muito diferente a experiência de cada pessoa. Realmente não dá para a gente ter uma certeza do que é que vai acontecer, né? Mas muitas vezes acontece também aquilo dentro do esperado, né? Eu mesmo tive vários dos pacientes que eu acompanhei que chegaram a ter o seu falecimento, né? Eu acompanhei as famílias durante esse processo, acompanhei eles nos seus rituais, né? Pessoas de várias religiões, mas eu participei dos rituais junto com eles também de fechamento, né? No caso, quando eu era convidado, né? Então, assim, né? É um momento que o profissional, ele pode, se ele faz parte desse processo de acompanhamento, ele pode avaliar, né? Como é que deve ser a sua participação. Quando eu avaliava que a participação, ela era desejada pela família, que era importante para a família, que tinha se tornado parte desse processo, né? Eu ir também para um momento como esse, um cerimonial final, digamos assim, eu ia, né? E quando eu avaliava que não, que a família estava num momento de dor, de mais fechamento, eu acabava evitando realmente, né, prolongar, digamos assim, essa exposição, digamos assim, né, a essa questão do tratamento, né? E então muitas vezes, né, as pessoas dentro desse processo, elas dão conta de sentimentos, de emoções, né, que nunca foram trabalhados ao longo da vida. Eu me lembro de alguns pacientes que contam coisas para a gente nesse momento, né? E muitas vezes eles dizem algo como: olha, eu passei a vida toda guardando isso e nunca falei para ninguém, né? Você é a primeira pessoa com quem eu estou falando isso, né? Ou vocês, quando eu estava lá no projeto, que eram normalmente os atendimentos eram em dupla, né? E na minha experiência clínica, prática, também acontece muito isso, né? Além da própria experiência do psicólogo, onde o paciente muitas vezes diz para o psicólogo coisas únicas, né? Mas dentro desse processo de finitude, expõe muito mais, traz muito mais à tona determinados sentimentos, determinadas memórias, determinados segredos que o paciente às vezes guarda uma vida toda, mas como ele está ali naquele momento final, ele gostaria, né, de, digamos assim, confessar, de compartilhar, de falar para alguém aquilo que às vezes é um motivo de dor, às vezes uma dor, né, que fica ali guardada por muitos e muitos anos, né? Então a tanatologia, ela estuda esses processos de morte, de morrer, de finitude, de perdas, né? E aí o que é que acontece? A gente pode expandir essa questão da perda para além dessa questão da finitude, né? E a gente pode pensar que qualquer perda que a gente vivencia no dia a dia
passa a ser uma perda que, dependendo do caso, ela é significativa, né? A gente fala que não tem como comparar uma perda com a outra, né? Então não tem como você dizer que uma pessoa, por exemplo, que perdeu um pai ou que perdeu uma mãe, ela está sofrendo mais do que uma pessoa, por exemplo, uma criança que perdeu seu animalzinho de estimação, né? Cada perda deve ser respeitada, cada perda deve ser acolhida pelo profissional e, se possível, né, o objetivo da gente fazer um curso como esse público também é que os familiares também tenham mais recursos, tenham mais condições para acolher as perdas também que acontecem dentro da própria família, né? Então, assim, o profissional, né, tem que entrar nesse espaço de não julgamento, né, de acolhimento desse sentimento, desse emocional, né, dessa pessoa que está passando por um processo de perda, né? Você que está passando por um processo de perda tem que procurar, a gente convida que você procure um profissional para poder lhe ajudar nesse processo, né? E o parente, o familiar que está tendo alguém ali que está passando por um momento como esse também pode ajudar desse jeito, né? O que é que a gente muitas vezes faz? A gente muitas vezes passa por uma situação de perda, uma situação difícil, a gente às vezes tenta falar com o parente, e o parente ou o amigo, eles dizem logo assim, não, mas não se preocupe não que isso daí vai passar, né? Não se preocupe não que isso aí o tempo cura, né? Quer dizer, são formas, digamos assim, de cortar a expressão emocional ali, às vezes, daquela pessoa, né? Enquanto que às vezes a gente tem que aprender o quê? A ouvir um pouco mais, a deixar que aquela pessoa expresse aquela dor, aquele sentimento, né? E a acolher aquilo que aquela pessoa diz, né? E aí é claro, né? Às vezes não é papel do familiar, né? Ou do amigo, da amiga fazer isso, mas aí o profissional ele tem realmente o papel de fazer isso, né? Com mais qualidade, oferecer uma escuta de qualidade para quem está passando por um momento desse. E muitas vezes, se você perde, né? Um objeto seu, se você perde uma caneta, se você perde um celular, se você perde alguma coisa ali que facilitava o seu dia a dia, se você perde a chave do seu carro, né? A chave da sua casa, muitas vezes isso gera sentimentos de incômodo, né? Que eu não vou comparar com essas perdas mais graves que a gente passa na vida, né? Mas muitas vezes a gente sente um incômodo, né? Que é justamente uma característica da nossa mente, né? A gente se incomoda, a gente sente aquela perda, a gente se sente mal, né? Porque a gente fica fora, digamos assim, da nossa zona de conforto quando a gente passa por uma situação como essa, né? Então é uma experiência normal, é uma experiência da mente humana, né? E que se agrava quando a perda, quando o relacionamento, quando o vínculo afetivo ele é maior, né? Então a tanatologia também ela vai estudar perdas, ela vai estudar processos que estejam envolvidos em questões como, por exemplo, separações, como, por exemplo, a perda de entes queridos, a perda de um animal de estimação, né? A tanatologia vai estudar processos de adoecimento, a pessoa que está com uma doença grave, né? Qual é o impacto que essa doença ela vai ter tanto nela como na família também, né? Na parte psicológica, né? A tanatologia ela vai estudar também as grandes passagens que nós temos na vida, né? Então, por exemplo, a pessoa estudou a vida toda num colégio e aí ela de repente termina esse ciclo para começar um novo ciclo da vida dela, que pode ser de trabalho, pode ser de faculdade, né? Mas muitas vezes a simples mudança, que não é na verdade simples, né? Mas essas mudanças, essas passagens que nós passamos na vida, elas podem gerar impactos emocionais, né? Muitas vezes uma criança ela está num colégio onde ela não está tendo bons resultados, mas ela tem uma série de vínculos afetivos, os amiguinhos, os coleguinhas, os professores, né? E aí os pais decidem mudar essa criança de colégio por uma questão de resultado mesmo, de qualidade. Eu quero colocar meu filho num local onde ele tenha melhores estudos, um melhor estímulo, né? Mas essa mudança de colégio gera uma série de impactos emocionais na criança. Perceba, eu não estou dizendo que toda vida isso vai acontecer, eu estou dizendo que em alguns casos isso acontece, né? Então, assim, não estou dizendo que a gente deve evitar de nunca mudar a criança de colégio, não é isso, é o contrário, né? Deve ser mudado sim, né? Mas quando for ocorrer essa mudança, que não seja uma mudança em vão, que seja bem pensada, bem planejada, bem preparada, né? E que, se for o caso, se procure um acompanhamento psicológico para poder, né, auxiliar a criança e a família nesses processos de transformações, né? A criança que passa pela separação dos pais, ou então, assim, eu atendi um caso recente
de uma criança que foi anunciado, né, que a família ia se mudar, né, do nosso país para um outro país, né, e aí às vezes a criança estava num processo de não querer, de querer ficar com os avós, né, e a gente foi trabalhando isso com os pais e com os familiares, que nesse caso a decisão teria que ser com os pais, né. Então assim, trabalhar todos esses fatores, né, digamos assim, nos aspectos emocionais, psicológicos, né, que às vezes a gente não vai entrar no detalhe aqui de cada caso, mas só para trazer para vocês a diversidade de gamas, de aspectos, né, psicológicos que essa questão da perda e do luto pode envolver, né? E o que é que seria então, né, o processo da tanatologia? Então seria uma ciência multidisciplinar, né, que teria vários profissionais, né? Você pode ter o psicólogo, pode ter o médico de dor, por exemplo, né? Pode ter o enfermeiro, enfim, vai ter uma série de profissionais que vai estar ali, né? Pode ter um fisioterapeuta, uma série de profissionais que vai estar ali girando em torno do acompanhamento do paciente e do familiar para oferecer para ele uma assistência, né, de qualidade, né? E essa assistência de qualidade tem o objetivo de ajudar a elaborar aquele processo de mudança, de perda, né? E de alguma forma procurar recursos para poder acessar estados, né? Estados, digamos assim, onde o paciente, o cliente, a família possa dar novos significados, possa recomeçar a vida, possa começar de novo, né? Uma nova etapa da sua vida de uma maneira mais livre, mais leve, mais saudável psicologicamente, né? Então, assim, muitas vezes quando eu for falar desses temas, eu vou acabar puxando para a minha área, que é a psicologia, né? E vou falar desses aspectos psicológicos, né? Mas como eu estou dizendo aqui, a tanatologia envolve aspectos médicos, aspectos de enfermagem, aspectos de assistência social, né? E aí, se for o caso, quem que queira se aprofundar nessas dimensões tem que realmente procurar outros materiais para ir, né, aprofundando. Hoje em dia a gente tem uma vasta quantidade de materiais, né, de profissionais trabalhando, de palestras na internet, de livros, artigos, né? Então a tanatologia seria essa ciência que estuda esses processos, né? De morte, de morrer, perdas, lutos, separações, apegos, né? Uma situação de violência pode gerar também, né, uma sensação de perda, né? Então tudo isso é estudado por esse grande campo multidisciplinar da tanatologia. Nos próximos vídeos a gente continua falando um pouco mais, continue acompanhando o nosso canal.